Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? E as informações da nossa aula estão aí na sua tela. Aula de matemática, comigo, professor Natanael Barreto. O conteúdo é prismas e pirâmides e a série para o qual é destinada essa aula é o sexto ano do ensino fundamental. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá para o nosso primeiro slide. Sim, deixa eu só voltar bem aqui, ó. O conteúdo é prismas e pirâmides. Na aula passada a gente estudou sobre o paralelepípedo e a paralelepípedo e o cubo. Então vamos dar continuidade aqui com o assunto de prismas e pirâmides, que está dentro do conteúdo de sólidos geométricos, capítulo 3 do livro de vocês. Então vamos lá. Pessoal, então vamos primeiro tratar sobre os prismas, tá bom? Então assim, eu não coloquei nenhum conceito, eu coloquei alguns exemplos aqui de prismas, e aí a partir dessas observações que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar o nosso conceito e vai aprender a identificar o que é um prisma. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu observar cada um desses sólidos geométricos aqui, eu percebo que essa figura plana aqui de baixo, ó, olha só, olhar de baixo aqui, ó, olha só. Olha de baixo que eu vou pintar de azul. Olha essas figuras aqui. Perceba que essas figuras que eu pintei embaixo de azul, elas são iguais a essas que eu vou pintar de vermelho em cima. Olha só. Tá percebendo que essa figura de cima é igual à figura de baixo? Quando isso acontece, pessoal, da figura de baixo ser igual à figura de cima, ó, figura de baixo ser igual à de cima, figura de cima ser igual à de baixo, isso acontece somente nos prismas, tá? Toda figura que tem essa propriedade onde essa figura de baixo é igual à de cima, então essas figuras são chamadas de quem? De prismas, tudo bem? Então perceba que aqui embaixo tem um triângulo que é igual a esse triângulo de cima. Esse retângulo aqui, que é igual a esse retângulo de cima. Esse pentágono aqui, que é igual a esse pentágono de cima. E esse hexágono aqui, que é igual a esse hexágono de baixo. Ou seja, isso é uma reflexão da figura. Tudo bem? Então, todo sólido geométrico que apresentar essa propriedade ou essa característica, elas são chamadas de quê? De prisma. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Só mudar a cor aqui. Essas figuras aqui, ó, elas são chamadas de bases do prisma, tá bom? Isso aqui é a base do prisma, ó. Então isso aqui, eles são quem? As bases. Porque tanto faz eu virar ele de cabeça para baixo, vai ser a mesma figura. Então, ó, isso aqui é a base. Isso aqui também é base, tá bom? Então, ó, isso aqui é base. Isso aqui é base. Isso aqui é base. E isso aqui também é base. Tudo bem? Vamos lá. Os prismas, eles recebem um nome. E eles recebem o nome de acordo com a base. Tudo bem? Olha só. Como a base aqui é um triângulo, então o nome desse polígono, ou desse prisma aqui, desse sólido geométrico é prisma triangular. Por quê? Porque a base é um triângulo. Esse prisma aqui, ele é chamado de prisma quadrangular. Por quê? Porque a base é um quadrilátero, ou seja, um polígono de 4 lados. Então, se chama prisma quadrangular. Tudo bem? E aqui, esse prisma aqui, ele é um prisma pentagonal. Por que pentagonal? Porque a base é um pentágono, ou seja, é um polígono de 5 lados. Isso aqui a gente já viu, tá, pessoal? O nome dos polígonos: polígono de 5 lados, pentagonal; polígono de 7 lados, ou de 6 lados, hexagonal, e assim vai. Tudo bem? Então aqui, ó, o nome desse prisma aqui, ele é hexagonal. Por que ele é hexagonal? Porque a base do meu prisma aqui, ele é um polígono de 6 lados, ele é um hexágono. Tudo bem? Então, tá aí. O que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu a reconhecer um prisma quando a base de baixo
é igual à base de cima, ou seja, a figura de baixo é igual à figura de cima, então eu tenho que isso aí é um prisma. Se o prisma, né, tem base triangular, né, então ele chama de quem? De prisma triangular. Por quê? Porque a base é um triângulo. Tudo bem? Eu vou só apagar essas setazinhas bem aqui, para não ficar poluído tanto a minha figura, tá bom? Vamos lá. Então, a gente já viu também algumas coisas que eu vou relembrar aqui, olha. Esses pontos de encontro aqui, ó, da figura, pessoal, eles são chamados de vértices, tá bom? Ó, então vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, esse ponto aqui de C, eu vou chamar esse ponto aqui de D, vou chamar esse outro ponto aqui de E, eu vou chamar esse ponto aqui de F, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, esse prisma triangular, onde a base superior é um triângulo ABC e a base inferior é um triângulo DEF. Tudo bem? Agora eu quero acrescentar aqui o conceito de arestas. As arestas, elas podem ser de dois tipos. Ela pode ter as arestas da base e elas podem ter as arestas laterais. As arestas da base, pessoal, ó, a gente sabe o que é aresta, né? Aresta é esse segmento que liga um ponto ao outro. Então, ó, por exemplo, quem são as arestas da base? É de A até B, ó. Então, as arestas da base aqui, ó, é de A até B, de B até C, de A até C. Então isso aqui, ó, isso aqui são as arestas da base superior. Então, ó, AB, BC e AC. Aí as arestas da base inferior, né, ó, seria DE, DE, seria quem? EF, EF, e temos ainda DF, de D até E. Tudo bem? Então isso aqui são as arestas da base, AB, BC, AC, DE, EF e DF. Agora, pessoal, quem são as arestas laterais que eu vou botar bem aqui, ó? As arestas laterais são essas daqui, ó. De A até D, ó, de B até E, e temos ainda essa daqui, ó, que vem de C até o F. Tudo bem? Isso eu dei para esse cara aqui. Então, as arestas da base são as da figura aqui da base superior e da figura inferior. E as arestas laterais são esses segmentos de reta que liga essa base a essa base aqui, ó. Tudo bem? Então, se eu perguntasse para você quem são as arestas da base desse prisma quadrangular, você ia pontear aqui, ó, os pontos que são os vértices, tá? Ia dar nome a eles e ia dizer o nome aqui, ó, como eu fiz aqui e aqui. Não vou fazer todos porque senão aí nossa aula vai ter mais de 2 horas de duração. Tudo bem? Então, vamos, já que a gente aprendeu a identificar o que é um prisma e os seus elementos e dar também nome a eles, vamos agora reconhecer o que é uma pirâmide. Porque para vocês, pessoal do sexto ano, é importante você identificar o que é um prisma, não é isso? Os elementos desse prisma e saber o nome desse prisma. É interessante você, nesse primeiro contato, vocês ter essas identificações, essas noções básicas de geometria espacial. Tudo bem? Então vamos agora para as pirâmides. Tudo bem? Então aqui, ó, nesse slide, nós vamos estudar o conceito de pirâmide. Tudo bem? Só que aí, como eu fiz lá no slide anterior, eu não coloquei um conceito, eu coloquei alguns exemplos. Olha só, tem alguns exemplos aqui de pirâmide. E aí, deixa eu só mudar a cor bem aqui desse pincel. Vamos lá. Eu coloquei aqui algumas pirâmides. Tudo bem? Vamos lá. O que eu observo é que essas pirâmides, elas têm uma base aqui, né, um polígono aqui na base, olha, no inferior.
Só que ela não tem, né? Estou pintando aqui primeiro as bases inferiores, né? A base inferior aqui, ó. Só que ela não tem uma outra base em cima, né? Ela só tem um pontozinho, ó. Que esse ponto é o ponto que eu chamo de vértice da pirâmide. Então, qualquer figura que onde eu tenho uma base, né? Ou seja, um polígono na base, e todos os pontos ligam a esse vértice, esse ponto que está fora dessa base, vou chamar isso aqui de V, tá? Porque isso aqui é o vértice da pirâmide, tá, pessoal? Vou chamar de V. V, isso aqui é o vértice da pirâmide. Tem alguma coisa aqui malinando, né? Não... Alguma coisa está errada aqui na minha. Eu ativei aqui. Ah, foi aqui em cima. Então vamos lá, vamos voltar à nossa aula. Olha só, aqui é o vértice, vértice e vértice. E vértice aqui também, né? Então vamos lá. Eu tenho esse polígono aqui da base e eu tenho um ponto fora. Aí eu ligo todos os pontos dos meus vértices aqui, ó, da pirâmide, a esse ponto que está fora. Então, essa figura formada, quando eu pego os pontos aqui da minha base e ligo a esse ponto que está fora, então isso eu acabo gerando essa figura, que é uma pirâmide. Tá bom? Então, vamos lá. A pirâmide, ela tem uma base, que é essa figura aqui, esse polígono na região inferior dela aqui, ó. Aqui é um triângulo, aqui é um quadrilátero, aqui é um pentágono e aqui é um hexágono. E eu tenho esse ponto fora, e eu ligo esses pontos aqui, ó. Ao final disso, o que eu obtenho é um sólido geométrico que é chamado de quê? De pirâmide. Então, esse polígono da base aqui, ele é chamado de base da pirâmide. Olha, então esse polígono aí, ele é chamado de quê? De base da pirâmide, pessoal. Tá bom? Agora, só com esse nome aqui, ele ficou muito longe, né? Então, esse cara aqui, ele é chamado de base da pirâmide, esse triângulo. Então, aqui, quem seria a base aqui? A base seria essa figura aqui, esse quadrilátero. Isso aqui seria o pentágono, que seria a base, e aqui a base também, que seria o hexágono. Tudo bem? E esse cara aqui de cima, ele é chamado de quê? De vértice. Vértice da pirâmide. Vértice da pirâmide. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu perguntar para vocês quem são as arestas da base, vou colocar aqui, por exemplo, esse ponto aqui, eu vou chamar ele de A, esse ponto aqui eu vou chamar ele de B, esse ponto aqui eu vou chamar ele de C. Se eu quiser, por exemplo, as arestas da base, pessoal, olha, as arestas, elas podem ser laterais e podem ser da base, não é isso? Ó, então, arestas da base é de A até C, de A até B, de B até C. E as arestas laterais, que seria quem? De A até V, de B até V e de C até V. Então, temos aí de A até V, que são as arestas laterais, ó, de B até V e de C até V. Tudo bem? Aí, para fazer para a pirâmide quadrangular, do mesmo modo. Outra coisa, pessoal, as pirâmides, elas recebem os seus nomes, né, de acordo também com o polígono da base, né? Então, se a base é um triângulo, então é pirâmide triangular. Se a base é um quadrilátero, então é pirâmide quadrangular. Se a base é um pentágono, então é uma pirâmide pentagonal. Se a base é um hexágono, pirâmide hexagonal. Tudo bem? Então, tá aí, aprendemos a identificar o que é uma pirâmide, seus elementos, tá? E as suas nomenclaturas. Vamos lá. Nesse slide aqui, eu coloquei para a gente fazer a diferença, né, entre pirâmide e prisma, tá bom? Ó, por exemplo,
Aqui eu tenho uma pirâmide triangular e aqui eu tenho um prisma triangular. Aqui é a pirâmide triangular e aqui eu tenho quem? O prisma triangular. Aqui é pirâmide. Rapaz, vocês estão vendo, né? Ninguém está cego. Então é o seguinte, tem a pirâmide triangular aqui e tem o prisma triangular. Perceba que tanto o prisma quanto a pirâmide tem uma base, ó. Tem a base aqui e tem a base que é um triângulo. Agora perceba que o prisma ele tem outra aqui em cima, ó. A mesma figura que está embaixo, ela vai estar em cima. Já o prisma não, em vez de ter uma figura aqui, ele tem só um ponto, ó, onde ele liga, ó, aos vértices embaixo, ó. Tá vendo? E aqui mesma coisa, ó. Prisma quadrangular, tem aqui a base, ó. Aí a pirâmide também tem a base aqui, ó, inferior. Só que o prisma ele tem a figura aqui em cima, ó, que é essa figura aqui, ó. Já a pirâmide tem o vértice aqui. E aí vai para o pentágono e vai para o hexágono. Mesma forma. Então aqui é só uma forma para a gente estar diferenciando um prisma de uma pirâmide, tá bom? Agora vamos aqui para um exercício, pessoal. Vamos lá. Complete a tabela com os vértices, arestas, faces e número de lados da base de cada sólido. Olha só, ele quer saber os vértices, as arestas, as faces e os lados da base, né, ó, de um prisma de base hexagonal, tá bom? Ó, se o prisma é de base hexagonal, então é porque a base é um polígono de quem? De 6 lados, tudo bem? Então vamos lá, olha, eu vou voltar bem aqui, que eu não sou menino, eu vou aproveitar essa figura bem aqui, pessoal, olha. Ó que um prisma é hexagonal, olha. O que é que você vai fazer? Você vai colocar os pontinhos, que são os vértices. Aí eu vou chamar aqui, ó, por exemplo, A, B, C, D, E, F. Aí embaixo eu vou botar assim, ó, X, Y, Z, W. Aí eu vou botar bem aqui J e vou botar aqui um K, tá bom? Aí ele quer saber, deixa eu ver o que é que ele quer saber mesmo aqui na figura, deixa eu ver aqui, ó. Ele quer saber os vértices, arestas, faces e lados da base. Vamos lá, vamos voltar lá. Então o que são os vértices? Pessoal, os vértices são esses pontos aqui, ó, A, B, C, D, E, F, né? F. Aí tem X, Y, K, W, J e K. Não precisa ser na sequência, o alfabeto na sequência, tá, pessoal? Então, tipo, os vértices que você vai completar aqui, ó, os vértices são lá, ó, A, B, C, D, E, F. Você vai colocar aqui, tá bom? Aí as arestas, vocês têm que colocar, ó, as arestas da base, como eu já falei para vocês, ó, que são AB, BC, tá bom? E as arestas laterais também, ó, aqui, ó, CW, essas que vêm descendo aqui, ó, D, Z, e aí vai. Aí você vai pegar e colocar aqui, ó, as arestas, tá bom? Tanto as da base quanto as laterais. E as faces, pessoal, a gente já viu em aulas anteriores, eu não falei aqui, mas as faces são esses polígonos aqui, ó, que são as bases, ó, aqui, são as faces laterais, ó, eu vou pintar aqui, ó, tá bom? Você vai dizer, ó, a face B, C, W e D aqui, ó, e J, na verdade, né, ó, B, C, W e J. Aí vocês vão pegar todas as faces e vão colocar aqui. Preencher. E os lados da base, né, que eu já falei para vocês. Então, essa atividade aqui é o que eu vou deixar para vocês como exercício, tá bom? Então, façam essa questão aqui como exercício. E aí, tem mais uma atividade do livro. Mais uma atividade do livro.
Então, atividade do livro. Atividade do livro. Página 85, tá? Página 85. Aí as questões são a 16, 17. Estou vendo aqui direito no livro, tá, pessoal? 16, 17. A questão 18, 19 e a questão 20, tá bom? Então, vai ficar só 5 questõezinhas aqui com essas 6, tá bom? Então, um abraço do professor Natanael e até a próxima aula.